Este é o nosso Deus. Glória ao Senhor Jesus. Tem gente feliz nessa noite? Glória a Deus. Porque Deus é bom e sua bondade e misericórdia dura para... Glória a Deus. Aleluia. Igreja, semana passada, nas redes sociais da igreja, no grupo da igreja, nós colocamos um card, fazendo referência a um culto de jovens que tivemos no sábado passado, em que dizia que nós iríamos revelar o segredo, o segredo do sucesso. E eu queria revelar esse segredo também hoje. O segredo do sucesso na vida do crente. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai poderoso, nós somos gratos pela manifestação da Tua glória, do Teu poder em nossas vidas. Venha nos trazer, Senhor Deus, discernimento para falar, discernimento para ouvir, e que a Tua palavra venha hiperabundar em nosso coração, para a honra e para a glória do Teu nome. A igreja diz, amém. Queridos, em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio 28, os versículos 1 e 2, diz assim: Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Aí vem, bendito será tu na cidade, e bendito será no campo. Continuando, falei dois, mas continuando. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então, igreja, podemos ir para casa, porque foi revelada a palavra do sucesso na vida do crente. Obediência. A gente fala muito sobre diversos outros termos, sobre diversas outras expressões que existem na narrativa bíblica. Nós falamos muito sobre tudo aquilo que de fato devemos falar. Nós falamos, Júnior, sobre a graça, nós falamos sobre a salvação, nós falamos sobre o amor incondicional do Senhor, nós falamos sobre a misericórdia, nós falamos sobre as bênçãos, sobre as promessas, sobre muitas coisas. Mas há uma coisa chave que a partir dessa palavra dita, ela abre todas as outras coisas. É o motivo pelo qual, inclusive, nós estamos aqui e é o motivo pelo qual estaremos com o Pai na eternidade. É a obediência. Aqui nós entendemos, logo no início, no primeiro ponto, é que nos foi demonstrado no texto de Deuteronômio as recompensas que existem por meio da obediência. Aqui nós entendemos que Deus recompensa aqueles que obedecem com bênçãos incontáveis. A gente deseja muita coisa neste mundo. Nós esperamos por muita coisa. Nós queremos que muitas coisas aconteçam. E estamos acostumados a ter uma vida de atalhos em muitas coisas. Eu me lembro que quando surgiram as faculdades EAD, as faculdades à distância,
Eu me lembro que um grupo de pessoas da Anhanguera veio aqui na igreja, ficou ali na porta e começou a distribuir um folhetinho dessa faculdade. E eles sabiam que o propósito deles, o público deles, era diferente do público das outras universidades. Então, as outras eram, na maior parte, meninos e meninas saindo da faculdade, da escola, com seus 18, 19, 20 anos, cheio de tempo para estudar, cheio de tempo para realizar suas tarefas, cheio de coisas para fazer, de sonhos, né, com tempo para estudar de manhã, de tarde, de noite. Mas quando essas faculdades surgiram, elas surgiram com um propósito diferente, né? Elas surgiram com um propósito de atender a um público que não podia fazer as outras por conta do tempo. Então elas ofertavam um tempo reduzido. E aí eu me lembro que quando as pessoas pegavam o folheto, elas não olhavam o curso. Elas nem sabiam do que se tratava o curso. Elas queriam ver qual que tinha menor tempo para você ter o canudo. A expressão era essa. Para chegar ao diploma. O bom é esse, 2 anos. O bom é esse, 2 anos. Porque o objetivo era o diploma. Independente de qual seria o conhecimento que eu ia acumular, o que é que eu ia descobrir, o que é que eu ia aprender, qual era o tipo de emprego que ia me abrir ou não, desde que eu tivesse o diploma, isso era importante. Então tinha cursos de 2 anos, que eram os mais lotados, cursos de 3 anos, cursos de 4 anos, e aí fora nas outras universidades tem até cursos de 5 e de 6 anos, como é o caso de medicina, no mínimo. Então tem para todos os gostos. Às vezes a gente escolhe algo pensando na coisa final. Pensando no conhecimento que nós vamos ter, na maturidade que nós vamos adquirir. Mas às vezes nós pensamos no agora. Quanto aquilo vai me consumir? O que é que eu vou ter agora? Qual é a possibilidade que isso vai me abrir agora? E na nossa relação com Deus é muito semelhante. A gente não pensa naquilo que o Senhor nos ofereceu aqui. A gente pensa até nas bênçãos, de certa maneira, né? Mas lá para frente, o que é que eu vou ter, o que é que eu não vou ter, o que é que Deus pode me dar, o que é que eu posso conseguir. Mas a gente quer o caminho mais curto para chegar nisso. Mas o Senhor dá as condições. A palavra-chave, igreja, foi revelada aqui. É a obediência. E é duro, muitas vezes, ser obediente. Porque nós crescemos em uma estrutura social que nos ensina a sermos rebeldes, contraventores, opositores, a ter posicionamentos duros, lutar por nossos direitos. Tem expressões de todos os tipos para que a gente seja viciado ao longo do tempo a sempre estar contestando, para que a gente não seja subserviente a alguém. E quando a gente vem para a nossa relação com Deus, a gente traz tudo aquilo que nos foi ensinado lá fora, a gente traz aqui para dentro e a gente começa a repetir isso na nossa relação com o Senhor. A gente acha que entra dentro da igreja não pode ser muito subserviente, não pode ser tão obediente às coisas, para não estar fazendo vontade de pastor, para não estar fazendo vontade de líder, para não estar fazendo vontade de igreja. Mas quando nós temos uma vida íntima com o Senhor, quando há uma intimidade verdadeira com a palavra de Deus, com aquilo que é revelado, nós conseguimos discernir e entender que nós não estamos aqui para sermos obedientes a homens, mas obedientes ao Senhor. E nessa relação de obediência, muito também se manifesta numa relação respeitosa com as pessoas que o Senhor colocou junto no processo, com os pastores, com as lideranças. Mas às vezes a gente não consegue respeitar nem dentro de casa. Não fomos obedientes aos nossos pais, obedientes às nossas mães, que inclusive em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias na terra sejam o quê, Júnior? Prolongados. Nós falamos isso aqui no último culto de jovens, da semana retrasada. Quem obedece pai e mãe vive muito. Por diversos motivos, não é verdade? Nós temos aqui um direcionamento espiritual sobre isso. Mas nós entendemos até como isso se manifesta fisicamente. Porque um filho que é obediente a pai e mãe, que segue os princípios de pai e mãe, ele não fica saindo de casa à torta direita quando o pai e mãe não autoriza. Ele não fica se misturando, como meus pais gostavam de dizer, quem se mistura com porcos farelo come. Não é verdade? Ele não fica se
se colocando em ambientes de morte, em ambientes de doença, em ambientes de violência, em ambientes de opressão. Se ele honra pai e mãe, ele começa a ir por caminhos seguros, por caminhos respeitosos, por caminhos de honra, e esses caminhos são caminhos de vida. Então é muito fácil de entender, que às vezes a gente pensa até que é como se tivesse algo, porque você honra teu pai, tua mãe, mas é muito simples. Ainda mais um texto de Êxodo, em um tempo em que Deus estava formando um caráter de um povo. Tudo isso aqui eram princípios espirituais que se refletiam em uma sociedade, em hábitos, em cultura, em comportamento. E Êxodo é muito sobre isso, porque aqui é a parte desse processo em que um povo estava se formando. E aqui a gente começa a entender. A obediência nos levou e nos leva ainda a muitos lugares. Você está aqui, vira para o irmão do teu lado e diga assim: meu irmão, você está aqui hoje porque alguém decidiu ser obediente. Jesus. Jesus foi aquele que decidiu ser obediente, que decidiu honrar os propósitos do Pai. E por isso nós estamos aqui hoje. Você entende a chave, falar igual o pessoal do desenvolvimento pessoal, a chave do sucesso que é a palavra obediência? Como ela muda com consciência, como ela muda um sistema de pensamento e como ela mudou o mundo de tal maneira que nos deu acesso ao Pai. Porque Jesus estava ali vivendo um processo o tempo inteiro de obediência. E em um determinado momento disse que, se possível, Pai, que afasta de mim este cálice, mas que seja feito o quê? A tua vontade, porque ele decidiu ser obediente. E é por isso que eu afirmo, a obediência mudou a rota da nossa vida. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim, o Senhor responde, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do Senhor. Em Apocalipse 22, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O texto que nós lemos também de Deuteronômio, todos esses estão em sintonia, porque todos esses estão falando sobre a importância de andar nos mandamentos do Senhor. Então, o que é ser obediente a Deus? É seguir aquilo que Ele ensinou. É seguir aquilo que Ele ordenou. É simples. Às vezes a gente quer descobrir as coisas com profundidade, mas quando a Bíblia fala em obediência, o que é que realmente quer dizer? Simples. Aquilo que você entende o que é ser obediente aos seus pais, por exemplo. Eu estou falando pai porque tem gente aqui que já está mais velho, mas já foi criança, em algum momento sabe do que eu estou falando. Para não achar que eu estou trazendo só uma linguagem para a juventude, mas pai e mãe, mesmo que não tenha convivido, mas em algum nível, seus cuidadores, a gente viveu isso em algum nível, todo mundo aqui. E a gente sabe a importância que é isso. Então, o que é a obediência? Seguir os mandamentos do Senhor. E são fáceis, são simples de entender, muitas vezes nem simples de fazer. Porque para viver uma vida de obediência, nós entramos em uma vida de conflito com outros interesses que nós temos. Da realização dos nossos desejos, numa luta que nós temos contra a carne, nas vontades da nossa vaidade, no domínio que existe do orgulho sobre nós, e nós entramos em um jogo de interesses e de conflitos que existe entre nós, na nossa carne, e entre nós, com o nosso espírito. Há um choque, uma guerra infindável. É uma guerra que existe dentro de cada um. E é por isso que a obediência é uma escolha que nós devemos e precisamos fazer todos os dias. Do mesmo modo que pensamos em obediência, pensamos na palavra oposta, desobediência. Assim como existem consequências para uma vida obediente, existem consequências para uma vida de desobediência. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos traz uma consequência para a desobediência, uma consequência para o pecado, que é a mais direta. Essa aqui não tem rodeios. Pois o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O Senhor apresenta nesse texto uma consequência da desobediência. A morte manifesta aqui através do termo pecado. Mas do mesmo trecho, no mesmo versículo, nos é apresentado que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do mesmo modo que nos é apresentada uma consequência, o tempo inteiro a palavra se move em esperança. Há uma consequência para a desobediência, há uma consequência para o pecado, há um problema em uma vida torta dessa que você está vivendo, mas eu sempre vou também estar apresentando, deixando claro, deixando na frente o efeito do sangue de Cristo na sua vida. Assim como a desobediência te inclina para a morte, mas o tempo todo eu vou deixar claro para você, igreja, que Cristo é a esperança. E nós esperamos nele, nos movemos nele, estamos aqui por ele, para ele. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma vida de servidão, é uma vida de esvaziamento, é uma vida ao qual os meus interesses, as coisas que eu pretendo sobre mim mesmo, elas não são prioridades, mas aquilo que o Senhor se manifesta sobre mim, aquilo que o Senhor disse sobre mim, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que é revelado na sua palavra, na minha vida, como eu, na minha caminhada, como igreja, como família, em todos, a Bíblia ela fala das nossas relações em todos os nossos âmbitos. Este lugar, estas coisas são as coisas da prioridade. É onde nós de fato, é o que nós de fato devemos priorizar, é o que de fato precisa ser a primeira coisa nos nossos pensamentos, as coisas do Senhor à frente de tudo. Aí nós entendemos que a obediência é mais do que uma escolha, a obediência é uma cultura de comportamento. É uma cultura que nós decidimos viver. Eu estou sempre falando aqui de cultura. Eu sempre trago isso, sempre trago esse exemplo. Nós sabemos diferenciar diversas culturas. Às vezes pelo jeito de falar, pela música que toca. Nós conhecemos, nós ouvimos culturas, nós vemos culturas. E até cheiramos, sentimos o cheiro de culturas. Tu chega num lugar, tu sabe que a buchada... Comi uma buchada hoje, né? Buchada faz parte da cultura nordestina. Também, na verdade, não só daqui, mas outros estados. Mas aqui também é muito forte. Tu chega num lugar, tu sente um cheiro de buchada, tu está sentindo um cheiro de um prato típico de uma região. Então você também sente isso. A cultura ela se manifesta em todos esses pontos. Mas também há uma cultura do reino de Deus, que tem diversas características que manifesta isso. Que quando você olha e diz, ali vai um gaúcho, ali vai um baiano, por conta da roupa, do jeito que fala, mas alguém vai chegar e vai dizer, ali vai um servo do Senhor. Do mesmo modo, porque os hábitos, os comportamentos dele refletem uma cultura. E a obediência é um ponto muito importante que reflete isso. Porque é a obediência que faz com que você, servo do Senhor, saia da roda, saia do meio daqueles que estão escarnecendo o nome do Senhor. Daqueles que estão com palavra torpe. Daqueles que estão em um ambiente de promiscuidade. Quando você começa a se isolar daqueles lugares, você se isola porque você é obediente aos mandamentos do Senhor. Aquele que é obediente é consciente. Ele tem consciência do pecado. Ele tem consciência dos caminhos de morte. Porque a obediência abre o nosso entendimento. Ela começa a fazer com que a gente entenda melhor a realidade. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. É porque as versões estão diferentes, né? O homem também colherá. Este princípio é um princípio que também fala da obediência, mas também fala da desobediência, porque é um princípio que está revelando para a igreja neste momento o que é que você tem semeado na sua prática diária. Se você está semeando obediência, você vai colher aquilo que nós falamos há alguns minutos atrás. As consequências da obediência. Mas se você tem tido uma vida de desobediência, não se engane, preste atenção. Não se engane, você vai colher as consequências da desobediência. Não é que você pode, você vai colher as consequências da desobediência. O quanto isso vai afetar a sua vida, isso vai depender muito da misericórdia de Deus. Mas, querido, ninguém vai colher abacaxi plantando maracujá. Ninguém vai.
São princípios que existem sobre a terra. São princípios ao qual o Senhor fez todas as coisas. E princípios que caminham com a gente hoje, nesse momento. Para quem planta amor, colhe amor. Para quem planta desonra, colhe desonra. Quem planta violência nas palavras, quem vive de maledicência, quem vive pelos corredores falando dos outros, quem vive toda hora conversando, falando disso e me disse, contando história, vai colher a mesma coisa. Você também vai entrar na narrativa de outras pessoas que vão deturpar a sua imagem, que vão falar de você, que vão te desmerecer, que vão te desmontar, porque é isso que você está semeando. Agora, se você planta justiça, se você planta amor, se você planta honra, se você recolhe a sua língua no momento de uma opinião mais dura, que todo mundo tem, você enxerga uma realidade, você vê alguma coisa, tem um comportamento que desagrada, mas você sabe que se você fala determinada coisa naquele contexto, naquele lugar, aquilo vai ser muito mais inútil do que útil, então você vai frear a sua língua e você vai começar a trazer um outro ponto de vista sobre aquilo, um ponto de vista que possa arrumar as coisas, que possa ajeitar as coisas. Então, se você começa a ter uma cultura de quem quer ajeitar as coisas, ao invés de esculhambar, de quem quer arrumar as coisas, então a cultura de arrumação também vai vir sobre a sua vida. Deus vai começar a mudar as coisas de lugar na tua casa, no teu coração. Vai puxar um móvel daqui, um móvel dali, vai quebrar a parede, mas há algo novo que vai se erguer, uma estrutura dentro de você, agora correspondente à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É assim que o Senhor faz. E às vezes a gente tenta descobrir muita coisa, estudar muita coisa, ler muita coisa, mas os princípios, eles não mudam. Não mudam. Para aquilo que eu planto, eu colho. Simples. Reveja a sua vida, pega em casa hoje, puxa um papelzinho, um caderninho, pega a caneta e começa a pontuar como tem sido a sua prática diária. O que foi? Puxa o seu grupo. Hoje em dia a gente tem uma vantagem, pessoal, que os irmãos de anos atrás não tinham. A gente tem um negócio que a gente sabe muito. Júnior, a gente consegue puxar um histórico da nossa vida, puxando o histórico do navegador do celular, puxando o histórico do WhatsApp, o que é que eu converso, como é que eu me comporto nos grupos, quando determinado assunto vem, como é que eu reajo. Puxa ali o grupo do seu WhatsApp, começa a ler como foi sua semana, como é que você tem se comportado no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo da família? Como é que tem sido os seus hábitos quando alguém fala alguma coisa? Começa a puxar e vai anotando. Não é para você se ferir com isso, não. É um exercício para você mudar suas posturas. Forma. Porque ainda há tempo para que a gente tente pensar uma mudança de postura. Quando a gente tem uma conhecida de uma igreja aqui de Juazeiro, que ela é enfermeira. Ela se formou em enfermagem num outro estado, mora aqui, e ela passou numa seleção para atuar como enfermeira na Alemanha. Mas não é tipo assim, eu passei hoje e vou amanhã. Ela ganhou um intervalo aí de alguns anos para aprender o idioma. Ela teve que se adaptar a toda uma estrutura nova, de um idioma, de uma cultura. Ela nunca foi na Alemanha. Ela já vai direto e vai ficar. Mas ela já sabe como as pessoas se comportam, como as pessoas se interagem, quais são os limites nessas relações, porque é um povo diferente. Como é o idioma, ela já aprendeu bastante o alemão. Ela é lá da Primeira Igreja Batista. Ela foi aprendendo uma nova cultura, foi botando no papel, foi se reorganizando, ela se planejou para pertencer a um novo mundo. Aqui é do mesmo jeito. Nós temos na palavra um manual de instruções de como nós precisamos, aqui na terra, nos planejar para um novo lugar que nós vamos viver. Nós vamos nos reorganizando, nos reestruturando, aprendendo a língua, os trejeitos, a fala, a cultura, o comportamento, o que dizer, o que não dizer, para que o que é que agrada, o que não agrada. Nós vamos aprendendo e vamos nos moldando, porque isso é ser obediente. Obediência é sobre deixar de fazer e fazer. Deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Quando os nossos pais nos cobraram algo e nós fomos obedientes, nós tivemos que, na verdade, estar limitando vontades. Você só vai jogar videogame até 4 horas da tarde, mas eu queria jogar o dia inteiro. Então, ser obediente também é sobre
deixar de fazer algumas coisas, ou seja, renunciar. Por quê? Porque quem me orientou e me pôs um limite, ele compreende coisas que naquele tempo, naquela idade, eu não compreendia. Que eu precisava de limites para que eu tivesse na minha mente espaço, entendimento e disposição para realizar outras tarefas. Para que eu não ficasse dependente só daquilo. Colocando a minha mente como se ela só pudesse se satisfazer com aquilo. Então eu tinha tempo para comer, eu tinha um tempo para jogar, eu tinha um tempo para passear, um tempo para sair de casa, tinha hora de voltar, tinha hora de dormir, desse modo. E a palavra também diz a mesma coisa, há tempo para todas as coisas. Então quando nós decidimos ser obedientes, nós entramos numa estrutura familiar, onde Deus é o nosso Pai e nós somos os filhos que obedecem a este Pai. Amém? Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja bem. O Senhor não faz isso com a gente porque Ele simplesmente quer ser um tirano. Ele se deleita com a gente obedecendo gratuitamente. Mas porque a obediência que nos é solicitada, ela é movida em uma percepção de amor e sabedoria. Porque o Senhor enxerga coisas que nós não enxergamos. Ele vê coisas que nós não vemos. Ele percebe uma realidade que nós não entramos ainda. Então o Senhor está nos preparando para este lugar. Quanto mais solícito nós estamos e disponíveis a uma vida de obediência, mais íntimos e mais próximos do Senhor nós estamos. Então nós entendemos a obediência, a desobediência, e agora falamos sobre permanecer firme na obediência. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me... Exatamente. Quando nós entendemos, então, permanecendo firme, nós sabemos que o Senhor nos dá todos os instrumentos, toda a estrutura para que a gente consiga se manter firme, mas isso é uma escolha diária do crente. Você precisa todos os dias, assim como você acorda e toma seu café da manhã, todos os dias, assim como você almoça todos os dias, você janta todos os dias, você lancha todos os dias, você bebe água todos os dias, você precisa compreender que ser obediente, que temer ao Senhor é uma necessidade, é algo que te mantém de pé e você precisa exercitar isso todos os dias. Do mesmo modo, da mesma forma. Quando a gente não faz isso, a gente cria vícios no nosso entendimento. A gente não consegue ficar muito tempo sem comer, porque a fome é algo que alerta, mas você consegue alongar. Você consegue alongar, por exemplo, mais do que a sede, não é verdade? Quando você está com sede, você fica logo inquieto, você fica logo agoniado, você precisa beber água, mas às vezes, por conta de alguma atividade, algo que você está fazendo, você até fica um tempo sem beber água, mesmo com sede. Quando eu faço vestibular, quando eu faço concurso, eu nem água bebo. Eu entro tão concentrado que nem sede eu sinto. Tem gente que fica com a garrafinha o tempo inteiro, aquele saquinho de salgadinho fazendo barulho. Toda hora eu vou, do jeito que começa, eu termino. Mas porque eu consigo, acho que qualquer pessoa consegue. Ela segura um tempo. Mas tem um que a gente não segura. Fome tu ainda sente. Sede tu ainda sente. E falta de ar. Segura o nariz e a boca aí. E fica o mesmo tempo que você ficaria sem beber água. Tu vai ver Jesus. Mais cedo. Não dá nem tempo. Não é algo que dá tempo viciar. Alongar o tempo sem água, um tempo sem fome. Ar é algo imediato.
Só que tem um preço. Ele ser imediato. Você só lembrou de respirar agora porque eu falei. É algo mecânico. É natural. Mais natural do que comer ou do que beber água. Porque ele é tão necessário que você nem percebe o que está fazendo. E isso, aos olhos da nossa palavra hoje, da nossa reflexão, pode ser bom, pode ser ruim. Porque viver com Deus pode ser algo diário, em que você não percebe fora da relação com Ele. Mas também tem um caminho diferente. Você vive sua vida sem orar. Você vive a sua vida sem ler a palavra. Você vive a sua vida sem comunhão. Você vive sua vida sem tantas coisas, mas você continua vivendo. E você está acordando no dia seguinte. Às vezes mantendo sua maledicência, mantendo seu pecado de estimação. E você continua, você dorme e acorda todos os dias. Então você vai, naturalmente, criando uma percepção de que dá para viver sem ser obediente. Dá para viver sem o Senhor. Mas a consequência daquilo que está acontecendo, ela começa no ambiente espiritual. Em um ambiente em que estes olhos não observam. Em que estes ouvidos não ouvem. Mas a destruição da sua alma já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Às vezes o que eu estou falando aqui, e você pode estar rejeitando uma parte, a sua rejeição daquilo que eu estou falando já é sinal de quanto a sua alma está sendo já destruída por uma falta de relação, pela religiosidade, por diversos outros vícios que já fazem parte da sua vida. Tem muitas coisas que acompanham a gente, queridos, além do Espírito Santo, além da palavra, dos princípios. Tem muitas outras coisas que a gente permita que faça parte da nossa rotina. E a gente precisa, nesse momento, ser conscientes. Na psicologia se fala muito sobre essa consciência. Quando eu falei, por exemplo, sobre respirar, você se tornou consciente da sua respiração. É provável até que você tenha tentado melhorar. Enquanto eu estava falando sobre respiração, e você estava tentando melhorar um pouquinho a sua respiração. Puxando mais o ar. Né? Alguns, até ouvi daqui, alguns tentaram fazer isso agora. Porque você está consciente de respirar, então você negligencia menos a sua respiração. Porque até a respiração a gente respira mal. A gente quer correr, a gente quer andar, quer falar o tempo todo, quer fazer um bocado de coisa, a gente respira mal. E aí a gente vai se tornando consciente. A mesma coisa é no reino do Espírito. Se eu falar para vocês agora que vocês estão com os pés no chão, você só se tornou consciente e lembrou que está com o pé no chão agora porque eu falei, que você nem estava sentindo. E eu posso falar várias outras coisas, que você tem cabelo. Aí você lembrou, eita, eu tenho cabelo, é verdade. Aí você passou aqui. Porque são coisas que são naturais, estão fazendo parte da rotina, você não lembra. A gente passou até a mão na cabeça para lembrar que está com cabelo, na cabeça que trouxe o cabelo hoje. Mas são coisas que estão lá, que fazem parte, estarão o tempo inteiro. A gente precisa estar consciente o tempo inteiro do Senhor? Também. A gente precisa estar consciente o tempo inteiro do amor de Jesus? Também. De ser obediente? Também. Mas sabe de algo que a gente precisa estar consciente o tempo inteiro? Do diabo. O tempo todo nós precisamos lembrar do pecado, do diabo. Sabe por quê? Porque ele não se esquece de você. Só que a Bíblia também vai deixar claro que quando nós somos obedientes, quando nós estamos com o Senhor, não é que o diabo não consegue tocar em você, se aproximar, não. Ele foge. Ele foge. Ele nem permanece, ele nem encosta na vida daquele que tem uma relação diária e íntima com o Senhor. Daquele que é claro a quem pertence. Tem gente que anda aí na rua, apronta, faz um bocado de coisa. Aí ou então, quando fala de quem é filho, um bocado de gente morre de medo. Que é parente de não sei quem, de doutor fulano, de policial não sei quem. Dependendo da comunidade, as pessoas têm medo. E nem encosta, eu não vou nem fazer nada com aquele ali, porque aquele ali, o filho, porque todo mundo sabe. Do mesmo modo, o mal não encosta, porque sabe quem é o nosso Pai. Mas essa paternidade do Senhor, Júnior, precisa estar evidente. Precisa ser percebida. Nós precisamos parecer com o Pai,
para que o mal olhe para nós e reconheça o Pai aqui. Reconheça o Filho. Que os nossos hábitos, que tudo que nós temos possa ser percebido. Aí o mal vai fugir. Mas para isso precisamos estar conscientes de tudo que é bom, mas conscientes de tudo que é ruim, que tenta interferir as nossas vidas. Amém?